Quem tem chances de passar no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no cargo de procurador? Você pode estar dizendo assim, professor, chance qualquer um tem. Bom, quando o assunto é concurso público, isso não é tão simples assim. Não é tão simples. Edital aberto não é chance para todo mundo. É chance para quem tem base, é chance para quem tem uma boa construção e absorção de conteúdo jurídico e vai aproveitar aí um reta final para poder colocar isso em prática em termos de revisão e ganhar conhecimento para enfrentar, exatamente nos termos do edital, os conteúdos cobrados em caráter especial. Vamos analisar, portanto, o edital da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esse é o edital que estamos a analisar no momento. Preciso te dizer e te adiantar que é um edital bastante curioso, bastante interessante e que tem características um pouco distintas daquilo que nós estamos acostumados a enfrentar nos concursos de procurador e procurador que falo de ente federativo, ou seja, procurador de Estado, município ou Advocacia Geral da União. Como de praxe, eu rachurei as partes mais importantes. Então, você tem aqui um concurso para o provimento de uma vaga para o cargo de procurador classe 3, mas também para cadastro de reservas. Então, nesse caso, nós temos aí um edital que vai dar direito subjetivo à nomeação do primeiro colocado, mas vai ter uma lista de pessoas classificadas para futuras vagas. Então, visa o preenchimento de uma vaga, mas, como disse no começo, aqui no caput do edital, 1 de 2024, cadastro de reserva. Das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade, aí tem a distribuição de 5% para pessoas com deficiência e de 10% para pessoas consideradas negras. Então, atenção, essa vaga do edital é vaga para ampla concorrência. E aí, as vagas que forem sendo criadas vão ser chamadas de acordo com essa proporcionalidade. A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. O concurso tem 3 fases, praticamente em termos de 2 fases em termos de conhecimento, de demonstração de conhecimento jurídico, e uma fase de títulos, e aí fases que são pontuáveis. Você tem prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Primeira grande característica desse edital e dessa prova que eu vou te adiantar: provas objetivas e subjetivas no mesmo dia. Prova objetiva na parte da manhã e prova subjetiva na parte da tarde. Então, aqui mais do que nunca, a estratégia que você precisa ter no reta final para a Assembleia Legislativa do Paraná é estudar para a prova objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, porque elas serão realizadas no mesmo dia em turnos distintos. Muito bem. Vamos dar continuidade. Outra fase em relação à pontuação é a avaliação de títulos. Eu tenho algumas observações para fazer sobre a pontuação dessa prova, mas chego lá à medida em que estivermos analisando aqui o edital. Nós temos aqui, portanto, apenas a confirmação: um cargo para ampla concorrência, 0 negro, 0 PCD, mas isso, nesse caso, vai sendo preenchido de acordo com aquelas proporcionalidades no surgimento de cargos para procurador da Assembleia Legislativa. Os requisitos para a assunção ao cargo de procurador classe 3 do Poder Legislativo do Estado do Paraná são diploma de bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. A remuneração inicial é de R$ 33.924,93. As atribuições do cargo, a descrição do cargo, ou seja, a lei do cargo, é a Lei Estadual 18.135 de 2014. Já anota que essa lei é importante na indicação da representação da Assembleia Legislativa no treinamento de peças de segunda fase. Vou abrir curso de segunda fase para esse concurso e espero que você venha estudar comigo. Muito bem, adiantando aqui o edital, vamos para a parte que importa, que é a parte rachurada. Vamos para a parte das provas, ou seja, vamos analisar a estrutura do edital em termos de cobrança de prova objetiva e de prova subjetiva. Vamos lá, das provas. Então, a prova objetiva e a prova discursiva serão aplicadas exatamente no dia 7 de abril de 2024, na cidade de Curitiba. Nós temos, portanto, aí fevereiro, março, abril, praticamente 90 dias do momento em que eu gravo a análise desse edital para a feitura dessas provas. Atenção, não deixe para se preocupar com a segunda fase somente depois. Faça os seus estudos de segunda fase para essa prova, concomitantemente às suas revisões de prova objetiva. Então, pela manhã, das 8 às 12, prova objetiva, à tarde, das 15 às 19, prova discursiva, e prepare-se para que
depois das 19 horas, entregando, portanto, a prova discursiva no rodo, ou seja, no final do expediente, prepare-se para estar mentalmente esgotado e provavelmente não saber de forma autônoma se quer voltar para casa, precisando do auxílio do Waze. Eu fiz na minha prova da AGU, quando fiz minha prova da AGU, nós tivemos exatamente prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana e ao final do segundo dia eu não sabia sequer o meu nome completo ou o CPF. Então, prepare-se para uma prova que esgota mentalmente o candidato. Você precisa treinar essas provas objetivas e subjetiva, nesse caso, pensando em como isso se dará no dia. Você vai ter aí das 8 às 12 e das 15 às 19 uma enxurrada de coisa para resolver, seja prova objetiva, seja prova subjetiva. Isso requer estratégia física e mental. Muita atenção a isso, essa dica é muito importante. A prova objetiva, ela vai ter 80 questões múltipla escolha, 16 questões de conhecimentos gerais e 64 questões de conhecimentos específicos. Conhecimento geral aqui, a única coisa estranha que você vai ter aqui é língua portuguesa. Estranha que eu digo, não no que diz respeito aos concursos de uma forma geral, mas nós não somos acostumados nos concursos de PGE, PGM talvez, mas as PGMs ditas grandes e os concursos da Advocacia Geral da União não cobram, enquanto disciplina para questionamento em prova, língua portuguesa, prova objetiva, mas aqui nós vamos ter 5 questões de língua portuguesa na prova da Assembleia Legislativa do Paraná. O regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná vai contar com 5 questões e a Constituição do Estado do Paraná vai contar com 6 questões. Então, são conhecimentos gerais, entre aspas, mas o regimento interno e a Constituição do Estado do Paraná, nesse caso, são conhecimentos específicos, porque são conhecimentos de legislação atinente ao cargo. Então, isso poderia muito bem ser deslocado para a parte de conhecimento específico, mas existe essa classificação aqui para divisão, inclusive, de questões. 16 questões de conhecimentos gerais, mas delas apenas 5 são estranhos, por assim dizer, língua portuguesa, estranhos no sentido de não cobrança costumeira, e conhecimentos específicos você tem constitucional, administrativo, civil, penal, tributário, financeiro, ambiental, eleitoral, digital, trabalhista, previdenciário e o direito processual, onde ele inclui constitucional, administrativo, civil e penal. Então, perceba, são 80 questões ao todo, mas são 64 questões de conhecimentos específicos, ditos conhecimentos de assuntos jurídicos ou de disciplinas jurídicas. Então, dessas 64 questões, você tem 15, mais 15, 30, mais 5, 35. E se você tirar aqui penal, vamos dizer que caia 5 questões de penal aqui nessa parte de direito processual. Você vai ter aqui 10, então 35, 45 são questões provenientes do núcleo duro, aquilo que eu costumo chamar de disciplinas mais importantes para os concursos da advocacia pública, que são constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Constitucional e administrativo na parte processual está inserto aqui na parte de direito constitucional / direito administrativo. Então você tem 45 questões aí por baixo das 64 retiradas do núcleo duro. Então perceba onde está aqui a massa grande de conhecimento para enfrentar essa prova da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no cargo de procurador legislativo. Na parte que eu chamo de segundo escalão, civil e trabalhista, não cai processo do trabalho, você tem aqui civil 10 questões, é um número considerável, levando em conta que a prova tem 80 questões no total e 64 de conhecimento específico, e a parte de direito trabalhista / previdenciário, essas duas disciplinas vão dividir aí 5 questões. A parte do terceiro escalão, que eu costumo chamar como sendo aquelas disciplinas que se alocam no concurso dependendo efetivamente daquilo que o edital aponta enquanto disciplinas não comuns, você tem penal, ambiental, eleitoral, digital, previdenciário e penal. Então, penal, processo penal, ambiental, eleitoral, digital e previdenciário. Atenção a direito eleitoral. Direito eleitoral são 4 questões. Guarda essa informação, porque eu vou precisar dessa informação para tratar com você quando a gente for analisar a questão do conteúdo programático da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no cargo de procurador, ok? Guarda essa informação. Ambiental, 3 questões, essa informação é importante, e direito eleitoral, 4 questões, essa informação é muito importante. Posso te dizer, em grau de adiantamento,
que é muito mais importante você estudar o máximo que puder de regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e da Constituição do Estado do Paraná do que ficar estudando todo o conteúdo programático de direito eleitoral. Aqui você vai ter 11 questões em jogo, enquanto que aqui você vai ter 4 questões em jogo. Se você juntar ambiental e eleitoral e acertar o que sabe, e digamos, você acertou uma questão de ambiental, uma questão de eleitoral, é melhor essa configuração e, nesse caso, tentar acertar tudo o que cair de regimento interno e Constituição do Estado do Paraná do que ficar aí malhando em ambiental e eleitoral para essa prova. Então, essa prova requer estratégias específicas para estudar. Ela não é uma prova comum. A configuração não é uma configuração comum. Então, você precisa de estratégia específica para isso. Primeiro, o núcleo duro aqui, ele é mais de 70% dos conhecimentos específicos, enquanto que segundo escalão e terceiro escalão representam aí pouco menos de 30%, e não vale muito a pena investir tanto no terceiro escalão se você precisa estudar para acertar o máximo de questões que puder do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e da Constituição do Estado do Paraná. Vou explicar isso de uma forma melhor um pouco mais à frente. O corte da prova objetiva, e aqui é corte da prova objetiva. Veja, professor, qual vai ser o corte da Assembleia Legislativa do Paraná? Já sabemos. O corte da prova objetiva para subjetiva é 50% de acertos em conhecimentos específicos e 50% de acertos em conhecimentos gerais. Então, você tem que garantir 50% em cada grupo de disciplinas. As disciplinas dos conhecimentos específicos você tem que acertar pelo menos 50% e as disciplinas dos conhecimentos gerais você tem que acertar no somatório pelo menos 50%. Isso te garante ir para a segunda fase. Não há aqui uma cláusula de barreira. O edital não diz exatamente quantas pessoas vão para a segunda fase, ele apenas estipula exatamente quem está aprovado na objetiva. Na verdade, todo mundo vai fazer segunda fase porque é no mesmo dia a prova. Mas a segunda fase só vai ser corrigida de quem acertar pelo menos 50% no somatório de cada conhecimento. Ou seja, no grupo de conhecimento específico, 50% e no grupo de conhecimento geral, 50%. Somatório dentro de cada grupo de conhecimento. Então, se você acertar 100% de conhecimento geral, ou seja, a parte lá de conhecimento jurídico propriamente, e você acertar 30% das 16 disciplinas dos conhecimentos especiais, não adiantou fechar conhecimento geral, você não passa na cláusula 9.4.2, a linha A do edital, e não vai ter sua prova subjetiva corrigida. Cuidado que esse sistema também existe lá na Advocacia Geral da União, que é corte por grupo. Aqui você tem corte por grupo de conhecimento específico e corte por grupo de conhecimento geral. Muito bem. Prova discursiva. Ela será composta de uma peça jurídica. Peça jurídica pode ser peça processual ou parecer? Sim, peça processual. Um procurador de assembleia pode atuar representando a assembleia em casos específicos. Vamos estudar isso no nosso curso de segunda fase também. Uma peça jurídica pode ser um parecer, pode ser uma peça processual, ou seja, de atuação processual, de até 180 linhas, que vale 20. 4 questões discursivas com respostas de, no máximo, 30 linhas, que valerá 10. Então, 4 vezes 10, 40, mais 60... mais 20, 60. Você tem 60 pontos em jogo na prova discursiva. Primeira grande situação aqui do edital. A prova objetiva tem 80 questões e presume-se, embora o edital não tenha dito isso de forma expressa, que cada questão vale 1 ponto. Então, a prova objetiva, ela vale mais do que a prova subjetiva. Você tem 80 pontos de prova objetiva, enquanto você tem 60 pontos em jogo na prova discursiva. Ah, professor, mas veja, só tem direito subjetivo à nomeação em primeiro lugar, então isso não importa, concordo 100%. Mas não é comum que as provas objetivas nos concursos de procuradoria, seja essa procuradoria qual for, tenha uma numeração de valor, ou seja, um valor agregado menor do que o valor das provas subjetivas. Aqui você tem isso. Então, você precisa ser muito bom na prova objetiva e também precisa ser muito bom na subjetiva, embora exista aqui essa ideia. A prova subjetiva aqui, ela não alavanca muito, portanto, aqueles que estão bem classificados na prova objetiva. Por quê? A sua pontuação é menor. A prova subjetiva, ela tem o fator de ganho de classificação quando é uma prova subjetiva difícil e quando as pessoas que acertam essa prova subjetiva, elas, nesse caso, precisam alavancar posições. Então, existe uma dança de cadeira, especialmente quando a nota da prova subjetiva, da prova discursiva, é 2 ou 3 vezes maior que a prova objetiva. Não é o caso que acontece aqui. Ok? Muito bem. As questões discursivas sobre o conhecimento específico, óbvio, não vai haver questões discursivas sobre conhecimento geral.
do conteúdo programático. E na avaliação da questão serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. Todos requisitos de correção de prova subjetiva que estamos já há muito tempo acostumados. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e ou de questões apresentadas na prova, e aí será considerado aprovado na prova discursiva quem tiver o mínimo de 12 pontos na peça. A peça, lembrando, vale 20 pontos, então 12 pontos na peça, e quem tiver 6 pontos em cada questão discursiva, cada questão vale 10, então aqui o sarrafo é um pouco maior em relação à prova objetiva, aqui você precisa acertar 60% de cada uma das respostas, pelo menos. 6 pontos em cada questão e 12 pontos na peça, então existe aqui um corte também por questão e por enunciado. Enunciado de peça jurídica, parecer ou peça processual, tem que tirar 12. Se você fechar as 4 questões discursivas e tirar 10 em cada uma, se você tirar 10 na peça, não tirou 12, está fora. Então você tem aqui cortes por enunciado. Enunciado de peça e os 4 enunciados de cada uma das questões. A nota da prova discursiva de cada candidato será a soma das notas das 4 questões discursivas e da peça profissional, podendo, portanto, variar de 0 a 60. Então, você tem 80 pontos em jogo na prova objetiva, 60 pontos em jogo, como já falei, na prova subjetiva. Adiantando aqui para a parte que nos interessa, em termos ainda de rachurar o edital, nós temos o ponto da prova de títulos, ou os pontos da prova de títulos. Os títulos admitidos são esses aqui, tabelados, e eles valem 10. Então, você tem 80 pontos de prova objetiva, 60 pontos de prova discursiva e 10 pontos de título. Professor, esses 10 pontos de título vão fazer muita diferença? Dependendo de quem esteja ali entre os 5, 10 primeiros colocados, disputando pela vaga de primeiro lugar, pela colocação de primeiro lugar e, portanto, pelo direito subjetivo à nomeação, esses 10 pontos podem sim fazer muita diferença e acredito que ele fará. Mas isso não significa dizer que você não deva fazer a prova se você não tiver pontuação de títulos. Penso que isso depende muito de quem está nessa tabela. Muito bem. Da classificação do concurso, para o cargo de procurador classe 3, a nota final será a soma das notas obtidas na prova objetiva. Em nenhum momento o edital disse que cada questão objetiva vale 1 ponto, mas presume-se, pelo que está escrito. A prova discursiva vale 60 e a prova de títulos vale 10. Então, você tem 80, 60, 10. A somatória dessas notas vai representar a nota final do candidato e aí nós teremos a lista de aprovados. A prova discursiva tem uma importância gigante aqui, porque como a disputa é por uma vaga e como os pontos eles são muito pequenos em relação efetivamente a aquilo que pode atingir o candidato, 80, 60, 1, pode existir uma situação de empate. Isso acontece nessas provas. O desempate vai ser, primeiro, aquele que tiver idade igual ou superior a 60 e os abaixo de 60, aquele que tiver maior nota na prova discursiva. Então, a prova discursiva, embora tenha um valor inferior à prova objetiva, ela pode ser decisiva para quem vai ter o direito subjetivo à nomeação aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Muito bem. Em grau de finalização do nosso vídeo, vamos para o conteúdo programático. Você tem o conteúdo programático aqui de língua portuguesa, você tem aqui Constituição do Estado do Paraná e Regimento Interno, não tem conteúdo programático porque é o texto dessas duas normas, tanto do Regimento Interno quanto da Constituição do Estado. Na parte de conhecimentos específicos, então, aqui também existem algumas especificações e eu quero chamar a tua atenção para algumas curiosidades desse edital. Vamos lá. Direito administrativo. Até o ponto 15, tudo bem. Absolutamente normal. O que nós encontramos normalmente nas provas de direito administrativo para os concursos de procuradoria. Agora, a partir do ponto 16 até o 26, o 26 também é normal, lei de improbidade administrativa, o 25, lei de abuso de autoridade, o 24, lei dos crimes de lavagem de dinheiro. Tudo bem, vamos colocar aqui, então, para não ser tão criterioso, vou tirar aqui o 25 e o 26, beleza? Muito bem, vamos lá, 25 e 26. Então, dos pontos 1 a 15 e 25 e 26, nós temos tranquilamente aí o que nós estamos acostumados a ver de cobrança em provas da advocacia pública. Agora, vê esse assunto que está rachurado. Sistema normativo anticorrupção. Tratados internacionais. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. Convenção Interamericana contra a Corrupção.
Lei anticorrupção, aqui também tudo bem. E decreto regulamentar, lei do crime organizado, lei dos crimes de lavagem de dinheiro. Veja, aqui você tem uma mistura de direito administrativo, tem uma mistura de crimes contra a administração e você tem, na verdade, uma mistura com direito internacional. Então, atenção, direito administrativo são 15 questões e esse núcleo vai ser o diferencial. Porque dos tópicos 1 a 15, 25 e 26, a maioria sabe. Do 16 ao 24, não. Então, aqui já estou dando uma dica muito valiosa em termos de estudo de direito administrativo, porque ele pode e deve fazer uma grande diferença em relação àquelas 15 questões de direito administrativo. Constitucional, tudo bem. Eleitoral, obviamente, estamos falando de um concurso de assembleia, poder legislativo. Direito eleitoral tem aqui uma gama de assuntos importantes para você estudar. Agora, volto a dizer, são 4 questões de direito eleitoral na prova. Então, aqui eu percebi que existia uma desproporcionalidade entre aquilo que se pede enquanto assunto de direito eleitoral, esmiuçado do jeito que foi, e o número de questões que existe na prova em relação à importância de direito eleitoral enquanto conjuntura total. Veja, por exemplo, que direito constitucional, os tópicos estão muito enxutos e são 15 questões. Veja que direito eleitoral, os tópicos estão extremamente esmiuçados e são 3 questões apenas. Existe uma desproporcionalidade aqui entre a explanação dos tópicos do conteúdo programático de direito eleitoral com a importância que se deu em relação ao número de questões dessa disciplina. Direito digital, tudo bem, tranquilo, é uma disciplina que vem sendo cobrada aí em alguns concursos, a Assembleia Legislativa cobra, então praticamente o estudo dessas leis que estão aí rachuradas é um estudo extremamente importante. Direito civil tem importância muito grande na prova, porque aqui ou daqui virão 10 questões da prova. Lembre-se, a prova tem 64 questões de conhecimentos específicos, das quais 10 vão vir de direito civil. Muito importante, direito civil nessa prova, que normalmente não é tão importante para os concursos de procuradoria, mas nessa prova vai fazer diferença. Direito processual civil aqui é uma disciplina sempre extremamente importante, tanto para a prova objetiva quanto para a subjetiva, mas aqui a parte de direito processual civil está lá misturada com constitucional, administrativo, civil, direito processual civil propriamente, que são esses assuntos aqui estipulados no edital, junto com a parte de processo penal. Então, tudo bem, sem problema, nada de novo. Direito tributário também, dentro do esperado em termos do estudo normal para os concursos de procuradoria. A parte de penal e processo penal também, dentro do esperado. A parte de ambiental, aqui, atenção, direito ambiental serão 3 questões na prova, apenas 3 questões na prova, e aí você tem, de novo, aqui um esmiuçar muito grande da parte de direito ambiental, que não é proporcional à importância dessa disciplina no estudo da prova objetiva. Lembrando que prova subjetiva a coisa muda. Direito ambiental é importante para a prova subjetiva, sim, mas para a prova objetiva, talvez o estudo de direito ambiental consuma muito tempo que você pode alocar estudando a parte da Constituição do Estado do Paraná e a parte do regimento interno da Assembleia Legislativa. E aí é importante perceber aquilo que chama atenção em termos de diferença. Como eu analiso muitos editais aqui há mais de 15 anos, nos concursos da advocacia pública de uma forma geral, inclusive de procuradoria legislativa, eu percebo que esse edital ele tem uma tocada diferente no tratamento do direito internacional. Embora direito internacional não seja uma disciplina que esteja capitulada como disciplina na parte de conhecimentos específicos, ela praticamente existe dentro das outras disciplinas. Já falei sobre a parte internacional do direito administrativo e aqui você tem uma parte internacional de direito ambiental. O direito ambiental internacional, conceito, fontes do direito internacional ambiental internacional, princípios gerais do direito ambiental internacional, Mercosul e direito ambiental internacional, procedimentos administrativos de prevenção de dano ambiental nacional transfronteiriço, as organizações não governamentais, ONGs, espaços territoriais especialmente protegidos. Então, você tem um núcleo aqui que praticamente é um núcleo importante no que diz respeito à parte do direito ambiental internacional, listado como tal no item 14 do direito ambiental. Aí, direito do trabalho é normal, não cai processo do trabalho, então, direito do trabalho normal, embora muito extensa aqui a situação de descrição dos itens bastante normal. Tem aqui, de novo, a lista ou indicada as convenções da OIT que se cobra, aí tudo bem, na parte de trabalho a gente estuda isso mesmo, mas é curioso, mais uma vez, detectar que o edital ele tem uma pegada de análise de construção internacional.
Tem a parte de direito coletivo do trabalho, que também é uma parte bastante interessante, que também traz a Convenção 87 da OIT. As convenções aqui, elas são de conhecimento, sim, a gente estuda isso normalmente, mas chama a atenção o fato do edital ter destacado isso. E a parte de direito previdenciário, eu chamo a atenção para a Lei Complementar Estadual 233 de 2021, que é uma lei local que merece atenção. Então, veja, eu analisei com você o edital da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e te dei algumas dicas importantes de como esse edital ele comporta não só a estrutura do concurso com provas objetivas e subjetivas no mesmo dia, como também no que diz respeito não somente a isso, mas principalmente a pontuação destinada a cada uma dessas provas e também no que diz respeito ao conteúdo programático, aquilo que realmente pode fazer diferença na sua prova, pensando em correlação, importância da disciplina no que diz respeito ao que é cobrado em termos de número de questões objetivas e também naquilo que estabelece o conteúdo programático sobre o conteúdo mesmo daquilo que vai ser cobrado, além de atentarmos muito para a parte internacional que existe dentro de algumas disciplinas, como acontece, por exemplo, com direito administrativo e com direito ambiental. Direito ambiental, para a prova objetiva, tudo bem, talvez você nem se preocupe muito com isso, mas a parte de direito administrativo que trata de direito internacional é bem interessante e merece uma atenção especial. Vou lançar todos os cursos para essa prova. Não deve ser um edital que vai atrair muitos alunos, mas sim, eu vou preparar alunos para esse certame, tanto com mentoring no que diz respeito à reta final, quanto com curso de segunda fase. Então, se você tem interesse de estudar comigo, fica ligado nas redes sociais, ligado ou ligada. Daqui a pouco, muito em breve, eu publico exatamente o lançamento desses cursos, sempre com vagas limitadas, especialmente para a segunda fase, ok? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.